Sejam bem-vindos à página de estudos Eckhart, uma página que você vai encontrar no Facebook e você encontra também no YouTube, uma página com estudos voltados para questões teológicas, teológico-filosófico, histórico-teológico, comentários, estudos que vai capacitar você, vai orientar você, vai ajudar, uma ferramenta a mais. A ideia da página é uma ferramenta a mais para lhe ajudar, lhe auxiliar nas suas pesquisas. Se você já vem caminhando, nós vamos hoje continuar os nossos estudos. Se você está chegando hoje pela primeira vez, nós temos essa página. Toda segunda-feira coloco um estudo, eu estou colocando no momento o estudo do livro de Atos Apóstolos, um comentário que é feito exegeticamente, contextualizando, de Atos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Você vai poder compreender, já tem alguns estudos que você pode pegar e ver. E toda quinta-feira entra também uma página de estudos voltados para a doutrina bíblica. Então você vai compreender. Isso faz parte também da outra página que é vinculada à página de estudos Eckhart, que é a Escola Bíblica Virtual. A Escola Bíblica Virtual é assuntos mais voltados para aquela questão de doutrina, questões bíblicas, temáticas, sem entrar muito em trabalhar alguns termos nos originais, hebraico, grego, ou então trabalhar em questões de teologia. A Escola Bíblica Virtual é mais para capacitação de você fazer um estudo para a sua igreja, para a escola dominical, sua devocional. Essa é a intenção. Então são dois estudos que são colocados, duas páginas. A intenção é capacitar você cada vez mais, ajudar você a ter uma compreensão melhor do que a Bíblia tem a passar, de uma forma que você possa ser edificado, possa edificar a sua vida, possa lhe auxiliar. Então esse é o intuito e espero que você tenha gostado. Se você está entrando agora, você está conhecendo, ou se você já faz parte, saiba que tem no Facebook a Escola Bíblica Virtual, tanto os estudos Eckhart também, e tem no YouTube. Então você vai lá no YouTube, Escola Bíblica Virtual, e você vai encontrar vários estudos. E no Facebook você tem as duas páginas, os estudos Eckhart e a Escola Bíblica Virtual. Toda segunda-feira à noite, às 9 horas, às 21 horas, há uma live que eu faço com estudos também. Há mais de um ano, desde janeiro de 2019, eu já trabalho com essa live há mais de um ano com estudos. E você pode acompanhar e interagir lá também. Então é importante que você dê o seu likezinho, que você interaja, que você acione o sino, que você siga, compartilhe, que você se inscreva. Por que é importante você seguir, você se inscrever, tanto no Facebook quanto no YouTube? Para que aumente o número de pessoas que eu vou alcançar. Então assim eu posso alcançar pessoas de forma que eu possa estar abençoando pessoas em outros locais, que é importante também. Então eu conto com você, eu espero que você esteja participando dessa forma, esteja indicando, compartilhando, para que mais pessoas possam conhecer da palavra de Deus e assim se capacitar. Eu sou Tione Eckhart, sou pastor, sou teólogo, fui professor de teologia, fui diretor de seminários, sou escritor, autor de livros, mestre em psicologia. Apenas para você me conhecer e saber que eu tenho um conteúdo e a minha intenção é passar para você, ajudar você. Então o que eu preciso é que você interaja, que você possa estar aí colocando as suas sugestões, as suas pedidos de novos estudos, dúvidas e também críticas, fica bem à vontade, porque o propósito aqui é capacitar. Então toda crítica sempre é bem-vinda. Então eu espero que você possa estar interagindo, isso é o mais importante para mim. Se você já vem nos acompanhando, nós vamos continuar aí em Atos capítulo 4, a partir do versículo 32, e hoje nós vamos do 4 até os 5 versículos 1 até o 5 versículo 16. Então 4:32 ao 5:16. E se você está chegando agora, nós vamos continuar trabalhando com Atos, né? Vai ser 4 de 32 ao 5:16, e você pode pegar o início desses estudos, tem sido versículo por versículo. Só lembrando, são estudos grandes que eu estou dividindo em 3,
para que você possa compreender. Por que eles são grandes? Porque eu vou pegando as temáticas, o momento que tem ali, e não vou pegando apenas capítulo. Então, às vezes eu tenho que unir os capítulos para que possa compreender, e às vezes eu tenho que dividir para que você possa compreender. Mas se você pegar todo o estudo, dá para você fazer. Ok? Hoje nós vamos estar falando sobre a essência e administração da igreja cristã. Então vamos começar por Atos capítulo 4, versículos 32 a 35. Lembrando que a igreja está surgindo no momento, depois que Pedro foi preso, foi solto, e vimos tudo ali. Então ele foi lá e contou para aqueles que estavam reunidos, para a igreja que estava ali reunido, o que aconteceu lá no Sinédrio. E nós vamos pegar a partir disso. Então Lucas ele está fazendo uma explicação muito detalhada sobre a igreja de Atos. Ele está mostrando o que aconteceu na igreja de Atos Apóstolos. Até o momento, ele vai demonstrar a ressurreição e ascensão de Cristo, que nós já vimos. Então, para quem está chegando agora, você vai ter uma noção que já foi estudado, você pode acompanhar. O estudo é profundo, tem mais coisas, vai ser bem interessante para você. Dê uma olhada. A vinda do Espírito Santo, a promessa sendo cumprida quando chega ali em Atos. E por que ele veio, como é que ele cumpre essas questões. A capacitação que o Espírito Santo dá para a pessoa testemunhar. A pregação do evangelho, que ela tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro dessa pregação, o Cristo que morreu e ressuscitou, o Cristo ressurreto, a pregação de salvação, o nome de Jesus, mostrando a igualdade que o nome de Jesus tem com o nome de Deus, ele e o Pai são um, as perseguições que eles sofreram por causa do evangelho, e a congregação diária da igreja. Então a igreja se reunia, se congregava diariamente. É muito importante você entender que Lucas já falou isso, nós já vimos tudo isso até o momento. Então Lucas está mostrando como os fatos ocorreram e como a igreja cristã estava vivendo. Então ele está mostrando, a igreja começou a trabalhar assim. Então ele começa a falar da comunhão que a igreja tinha, que eles estavam ali tendo, e como ela vinha da parte de Deus sob a orientação do Espírito Santo. Lá em Atos 4,32 diz: da multidão dos que creram eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Então veja que ponto importante. O texto diz: os que se converteram faziam as coisas pelo mesmo Espírito. Então arrependimento, conversão, a fé em Jesus como Messias era o que tinha. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Então eles eram um só, porque eles se arrependeram, porque o Espírito Santo mostrou a eles. Eles se converteram, porque o Espírito Santo mostrou a eles. Eles passaram a ter fé em Jesus como sendo o Messias prometido, Messias enviado, Salvador do mundo, porque o Espírito Santo convenceu eles disso, mostrou isso. Por isso, tudo era de todos. Não havia egoísmo, exclusivismo, porque eles entenderam o que é a salvação. Então, eles não se preocupavam com isso. E eles passaram, então, a conviver dessa forma. E o versículo 33 vai mostrar para a gente isso. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. É muito importante compreender que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Nós vimos em Atos, no estudo anterior, que eles realizavam o milagre, mas o testemunho que eles davam era a ressurreição do Senhor Jesus. O testemunho é sempre da salvação. Essa ideia de vem cá conta o seu testemunho, porque o testemunho do milagre vai mexer com a fé do outro. Meus queridos, se a pessoa não tem fé em Cristo, ela no fé no milagre não vai ser fé no Cristo. Ela tem que ter fé em Cristo. E se Deus vai fazer algo na vida dela ou não, compete ao Senhor. Ela tem que entender isso. Nós damos testemunho da ressurreição de Cristo. Nós não damos testemunho dos milagres, mas quando se faz o milagre, vai mostrar que Jesus realizou o milagre, para mostrar que ele tem poder sobre alguma coisa, para mostrar que ele e o Pai são um, para mostrar que o que ele falou na Bíblia está se cumprindo, e não para a pessoa viver e falar: tá vendo a fé que eu tenho, porque eu tenho fé, porque a minha igreja é mais poderosa, é mais fervente, fervorosa que os outros. Não existe isso. Eles davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, é o que diz o texto. E todos eles haviam abundante graça, quer dizer, caía na simpatia do povo. Nós devemos entender isso. O povo tem simpatia quando a gente prega a ressurreição de Cristo. Esse é o evangelho verdadeiro. E no versículo 34 diz: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Eles se ajudavam. Então veja, nenhum necessitado, não havia falta em algo, eles sempre tinham. Por quê? Porque eles
possuíam, todo mundo que possuía, tinha dono de imóveis, alguma coisa, eles vendiam. Esse verbo vender aparece 17 vezes no Novo Testamento. Em Atos é o único lugar que aparece como sendo venda para distribuição entre a comunidade. Nos demais textos não. É o único local que vai utilizar isso. Então realmente eles vendiam para distribuir no meio da comunidade. E por que eles faziam isso? Por que eles distribuíam isso? O versículo 35 diz, né? Vendendo traziam os valores correspondentes, quer dizer, eles transportavam os valores reais. Eles não vendiam e apresentavam qualquer valor, era o valor real. O vendido por isso, é esse o valor que eles davam, para suprir a necessidade. Eles não falam assim, ah não, eu vendi por isso, vou dar só isso. Não, era o valor real da venda. Veja que ponto importante nós compreendermos esse texto. Versículo 35 diz o seguinte: e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Eles transportavam os valores reais e depositavam aos pés dos apóstolos. Por quê? Eles davam. Depositar significa dar. Eles entregavam. Para quê? Para que pudessem repartir entre eles, para distribuir, para que as pessoas não tivessem necessidade. Isso era feito à medida, na proporção que a pessoa precisava. Um precisa de 10 kg de feijão, vai lá e dá. Outro precisa de 1 kg, vai lá e dá 1 kg. Eu não vou falar, eu vou pegar também 10, porque deu 10 para ele, eu tenho direito a 10. É a mesma coisa, nós somos irmãos em Cristo, que diferença é? Não, na medida que eles tinham necessidades, precisavam ter. Então era feito de forma com que eles pudessem ter isso. Agora, por que eles vendiam e distribuíam os valores de seus bens entre si? Da onde eles tiraram essa ideia? Por que isso? Porque hoje a igreja tem que fazer isso, é obrigação, o cristianismo obriga isso. Por quê? Bom, tem dois motivos. Primeiro, eles eram mal vistos pelos judeus e romanos. Então o que acontece? Eles não tinham mais ajuda dos judeus e romanos. É igual o cristão hoje, verdadeiro cristão, ele é mal visto, perseguido, não pode, vão tentar, as igrejas só tem safado, não é isso. Então eles começaram a se reunir, se reorganizar. Segundo, eles estavam cumprindo uma ordenança de Deus. Então, Deus sempre ordenou isso. E então a questão é, não fique na dependência dos impérios, não fique na dependência do governo. Vocês têm condição de se sustentarem, porque Deus é quem nos dá o sustento. Veja que coisa maravilhosa que a Bíblia nos apresenta. Eu não preciso ficar dependendo do governo, eu posso muito bem depender só de Deus. E é isso que eles estavam fazendo. E de onde é que vem essa ordem de Deus? Deuteronômio capítulo 15, versículo 4. Diz assim: para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuires. Então, a ideia, não tenha pobre, você pode ajudar o outro. Se todo mundo se ajudasse, não teria pessoas passando dificuldade, necessidade. Essa era a intenção. Por isso, eles vendiam e repartiam as suas posses conforme a necessidade de cada cristão. Por isso não era feito de uma vez só, mas de acordo com a necessidade. Fulano está com dificuldade, então eles iam lá, se reuniam e vendiam o que tinham para suprir. Hoje, talvez você nem precisa vender, você pode ajudar o seu irmão porque você tem. Mas é muito difícil, não é verdade? Então, para você ver como é difícil as pessoas mudarem. Mas quem realizava isso era o Espírito Santo na vida deles. Agora, vamos conhecer o que isso proporcionou. Nós temos que compreender o que isso proporcionou. A história continua. Por isso que eu falei que tem que entrar no capítulo 4, nós vamos ao capítulo 5. Olha o que acontece. Versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre. E o 37 diz: como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então surge um José qualquer, que recebeu o apelido de Barnabé. Veja que coisa interessante, surge um José da vida. Se fosse no Brasil, né, tem tanto José, mas aquele José, ele também lá, como tinha muito José, eles falaram, vamos botar um apelido nele, um nome nele, para destacá-lo, Barnabé. Então eles tiveram um sobrenome. Isso acontecia muito, né? Judas Iscariotes, Jesus o Cristo, João o Batista. Então tinha isso. Agora José, Barnabé. Então ele tinha isso. Mas o versículo nos dá mais informações sobre ele, que nós vamos conhecer. E o versículo 37 diz que ele vendeu a sua propriedade e entregou aos apóstolos. Bom,
que tem de mais? Barnabé fez o que o versículo 32 a 35 está dizendo que era para ser feito. Todo mundo fazia. Por que Barnabé foi destacado? Porque ele era uma pessoa mais importante que os outros? Qual a importância dele, do seu apelido, da sua oferta? Qual a importância de Barnabé? Por que Barnabé está sendo citado? Os outros não estavam fazendo o mesmo? Né? Não é isso? Vamos conhecer então Barnabé. Se diz, se a Bíblia cita alguma coisa, pode pesquisar, pode procurar, porque ela é importante e você tem que conhecer. A palavra Barnabé, é uma palavra que é composta de duas palavras. Bar significa filho de, isto é, aquele que possui a habilidade de alguma coisa. Filho de, qual é a habilidade? Nabá, Barnabá, é uma palavra hebraica, né? Bar, filho de, Nabá, de consolar, de exortar. Então ele era o filho da consolação, filho da exortação. Ele tinha essa habilidade. Essa expressão filho de, eu já falei também nas doutrinas bíblicas de quinta-feira, tem lá o estudo sobre os atributos de Deus, caráter de Deus, a essência de Deus, e fala sobre a filiação, né? Deus Pai também. Então mostra essa questão de ser filho de, mostra que a gente que a pessoa traz em si uma essência, como se fosse aí o DNA, podemos dizer assim, né? Que nem Santos Dumont é o pai da aviação. Então todo aviador ele é filho de Santos Dumont. Então a ideia seria essa: filho de ele tem uma habilidade de consolar, de exortar. Veja, mas tem uma importância daí. Não é nesse ponto que ele recebe esse nome, mas não é por causa disso, não é por causa desse apelido. Mas a Bíblia diz que ele era levita. Barnabé era, que quer dizer filho da exortação, versículo 36 diz, levita natural de Chipre. Ele era levita, era uma família que tinha deveres no templo, mas ele havia nascido em Chipre. Por isso Barnabé não praticava. Veja que coisa interessante, ele não trabalhava no templo, ele não estava em Jerusalém, ele estava em Chipre. Ele não praticava. Por ele ser levita, nós temos que entender isso. O significado do nome de Barnabé demonstra que ele era um levita sacerdote. Ele trabalhava no templo, servia as ofertas e recebia ofertas para o seu sustento. Por ser levita, ele já recebia as ofertas. Mesmo ele estando longe, ele tinha direito às ofertas. Ele recebia, então ele tinha posse. Porque era uma ordem de Deus que os levitas tivessem isso. Ao entregar a sua oferta, ele reconhece a autoridade levítica e sacerdotal dos apóstolos como a dele. Porque quem deveria receber era ele. Mas quando os apóstolos estão recebendo, ele reconhece, eles são levitas, eles são como eu, nós somos um. Todos estavam na multidão dos que creram, eram um coração e a alma. Tudo, porém, lhes era comum, até a autoridade sacerdotal e levítica. Veja que coisa importante. É por isso que Barnabé é importante. Eles são um. Lá em Deuteronômio 12:12, diz assim, vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos e as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Então, eles deveriam ter isso. Deuteronômio 12:18 e 19. Mas comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, tu e teu filho, e tua filha, e teu servo, e tua serva, e o levita que mora na tua cidade. Perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo que fizeres. Guarda-te, não desampares o levita todos os teus dias na terra. Então, ele está lá, ele tinha esses direitos. Deuteronômio 14:27. Porém não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. O levita é aquele que trabalha, não é aquele que toca não, tá? É aquele que trabalha. Você está falando, eu tenho um conjunto na igreja, eu sou levita. Não, você faz parte de um conjunto. Você faz parte do louvor, mas levita é o que trabalha na igreja, tá bom? Deuteronômio 14:29 diz, então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro da tua cidade, comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. E Deuteronômio 18, versículos 6 a 8. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades, de todo Israel, onde ele habita, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrarem o nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, porção igual a eles terá para comer, além das vendas do seu patrimônio. Veja, o levita tinha que receber isso, era direito dele.
Quando ele deposita no pé dos apóstolos, ele reconhece que eles passaram a se tornar também levitas, eles passaram a se tornar também sacerdotes. Então, veja que coisa importante. O texto diz: como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e os depositou aos pés dos apóstolos. Como isso é importante compreender. Lucas confirma o poder do Espírito Santo aos apóstolos para serem testemunhas, para cumprirem a palavra. E Barnabé mostra isso. Barnabé fala: eles estão trabalhando no reino de Deus, eu vou estar depositando porque estão fazendo um bom trabalho. Então ele vai mostrar algo diferente. Mas ao mesmo tempo surge um casal, Ananias e Safira. Vamos lá, Atos 5, de 1 a 11, para conhecermos aí o que esse casal fez. Lucas vai relatar, né, logo no início, versículo 1 diz, 5:1 diz: entretanto é uma adversidade, né, é uma coordenada sintética adversativa, ao contrário do que Barnabé fez, do que estava acontecendo. Surge Ananias e Safira. Entretanto, né, versículos 1 e 2 diz: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então veja o que acontece. Versículo 1 e 2 diz que ele reteve. A palavra reter é roubou, ele defraudou, ele... O que eles faziam? Eles transportavam os valores reais. Barnabé, que era levita, que tinha direito de receber, ele depositou também. Ananias, não, vou ficar com essa parte. Não vou entregar, vou ficar com essa parte. Porque eu preciso, porque algum motivo tinha. Ele defraudou, ele roubou, ele guardou aquele dinheiro para ele. Mas por que então, se ele precisava, por que ele está dizendo que ele roubou? Bom, ele fingiu fazer o mesmo que os outros e tentou enganá-los. Ele foi lá e depositou, de acordo com sua mulher. Ele foi lá e depositou. Ele podia falar: eu estou dando só uma parte, não estou dando tudo. Todos estavam dando tudo, ele não fez. Pedro é quem reprova sua atitude. Versículo 3 diz: então Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Veja, é aí que é importante, né? Para conservar, né? Para reter. Por que conservou? Por que reteve? Né? Por que você guardou isso aí? Se você tivesse, por que você defraudou isso? É isso que ele está falando. E aí Pedro fala: por que você teve isso no seu coração, conservando uma parte, roubando uma parte? Ele vai falar, e Pedro explica, versículo 4, conservando, né, guardando, tendo ele para você, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus? Veja, o problema de Ananias é porque ele mentiu. Pedro está citando a lei que está lá em Deuteronômio 23, 21 a 23. Diz assim: quando fizeres um voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá em ti pecado em ti. O que proferir os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus o que falaste com a tua boca. Então veja, se você faz um voto, tem que cumprir. Se você deixar de fazer, você vai estar em pecado. É o que dizia o texto. Veja como os apóstolos cumprem a lei e como o Espírito Santo mostra que a lei deve ser cumprida. O que a gente fala, a gente tem que fazer, né? Porque o texto diz: porque você falou livremente com a tua boca. É o que o texto vai dizer. Pedro citou essa lei. E por que Pedro fala? Ele vai dizer: olha, você mentiu. Ele vai dizer: você mentiu ao Espírito Santo, você enganou. A palavra aqui é pseudo, né? Pseudo, então é falso. Ele vai falar: não, você não enganou os homens, você enganou a Deus. Foi o Espírito Santo que mostrou para Pedro isso, foi o Espírito Santo que mostrou aquilo. Então, isso é muito importante a gente compreender isso, porque nós devemos entender que eles estavam agindo errado. Barnabé, que tinha o direito, ele reconhece a autoridade. Ananias, ao invés de falar: não, eu não quero, eu quero ficar com o dinheiro, é meu, tá bom, Deus, ele não vai acontecer nada com ele. Só que ele quis: vamos fingir que a gente está entregando e todo mundo vai achar que a gente é espiritual. Como tem crente assim, né? Que vai lá,
que ganha bem e vai dar a sua oferta, vai dar o seu dízimo e dá pouquinho. Não, porque eu sou espiritual, né? É aqui que tem carrão, que anda bonitão, tem vários cargos na igreja, tem empresa, tem loja, tem isso, tem aquilo, e dá lá um pouquinho para dizer que é grande coisa. É quando acontece uma coisa e fala assim: não, eu dou isso aí, eu dou uma oferta, porque ele não dá a oferta correta, ele quer aparecer e ele tem no seu coração enganar a Deus. O que aconteceu com Ananias e Safira? Deus não quer que ninguém faça nada. Se você não quer fazer, não precisa fazer. Mas se você vai fazer, faça conforme o Espírito Santo está atuando na vida das pessoas, como a Bíblia diz. Então veja que coisa importante. E aí, a partir desse versículo, Lucas vai mostrar o que aconteceu ali entre Ananias e a sua esposa Safira. E ele vai usar termos médicos para explicar os fatos, porque Lucas era um médico amado, né? Então vamos conhecer melhor. Versículo 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Caiu e expirou, ele morreu, respirou para fora. A palavra expirar significa isso, morreu, ele respirou para fora a alma, quer dizer, como se tivesse dado o último suspiro. Versículo 6. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando o sepultaram. Então, cobrir é enrolar, embrulhar o corpo para o enterro. Era o costume. Eles não trocavam a roupa, né? Não botavam, como a gente vê aí, um terno, uma roupinha. Eles embrulhavam e levavam a pessoa para ser sepultada. Versículos 7 a 9. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diz-me, vendeste portanto aquela terra? Como eles tinham combinado, ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Então veja, ela entrou em acordo. A palavra aqui, entraste, por que entraste em acordo com teu marido? Porque você está, a palavra aí é sinfonia, porque você soa junto, porque você está de acordo, porque vocês estão tendo o mesmo tom do assunto. Por que vocês fizeram isso? Vocês estão mentindo ao Espírito Santo e não a Deus. E o versículo 10, onde no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços levando-a, sepultaram na junta do marido, e sobreveio grande temor a toda a igreja, todos quanto ouviram a notícia desse acontecimento. Todos, ela morreu e o marido dela morreu, né? Eles morreram e todos temeram. Mas por que isso aconteceu? Porque nós devemos entender que não se brinca com as coisas de Deus. Tem muita gente hoje que brinca com dízimo, com oferta. Tem muita gente, tem pastores que roubam, lógico que tem pastores que são safados, são malandros, mas tantos pastores que são assim, tantas denominações que fazem isso, tantos líderes que fazem, como os membros que não dizimam e não ofertam corretamente. Eles não mentem aos homens, mas eles mentem a Deus. Então, as consequências vêm. Não importa. Você não está enganando a Deus, você está enganando as pessoas, você está enganando ao Espírito Santo de Deus. Hoje eu conheço pessoas que falam assim: porque o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Novo Testamento é porque a pessoa não quer dizimar. Ela quer entregar a oferta quando quer. Porque ela não quer que as pessoas vejam se ela está dizimando, porque vai falar, vai ficar sabendo quanto eu recebo. Então as pessoas têm essa vergonha, têm esse medo. Bom, tudo que as pessoas fazem, elas fazem contra a palavra. Elas não estão mudando a palavra para envolver a igreja. Eles estão mudando a palavra para ser contra Deus. Isso é muito importante nós entendermos. Isso tudo aconteceu ali para eles, e aí então eles estavam ali ainda se reunindo naquele momento, ainda perto do templo. Eles se reuniam ali nos locais onde o templo, porque eles eram judeus, então eles podiam estar reunidos, porque era possível. Lembra que Jesus, quando entra no templo, eles tinham até comércio dentro do templo, então eles estão ali dentro do templo, e isso ainda estava acontecendo. Versículos 12 a 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. O pórtico de Salomão é aqui na entrada. Você vai ver aqui lá de cara o pórtico de Salomão, e está logo aqui. Mas dos restantes ninguém ousava
a juntar-se a eles, porém o povo tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como de mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados espíritos, e todos eram curados. Então, veja que coisa importante. A partir desse momento que eles passam a ter sua autoridade reconhecida, a autoridade apostólica. Apóstolo, já expliquei isso, né? Apóstolo é só aquele que viu Cristo ressuscitado. Não é como a gente vê hoje, eu sou apóstolo, isso, apóstolo. Não. A Bíblia é apóstolo só quem viu Cristo ressuscitado. Né? Então, eles receberam autoridade como apóstolo, mostrando que tinham autoridade para estar à frente das pessoas, trabalhando no templo, com pessoas instituídas por Deus, para estar liderando o povo. Então, conforme acontecia com os líderes judeus, Lucas começa a comentar os milagres que Deus realizava através da vida deles. E como as pessoas aceitavam a Cristo diante disso, confirmando o poder do Espírito Santo na vida e a glorificação do nome de Jesus. Muitas pessoas iam vindo, tá vendo? As pessoas eram curadas, sim, mas eles pregavam o Evangelho. Eles pregavam o Evangelho. Crescia mais, versículo 14 diz, crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como mulheres agregados ao Senhor, unindo-se ao Senhor. Então veja, a igreja ela era dessa forma, a igreja era correta, ela fazia as coisas, ela pregava o Evangelho. Ela não estava preocupada com o que as pessoas iam pensar, ela pregava o Evangelho. Nós devemos entender isso. Igreja tem que pregar o Evangelho. Mas e as curas e os milagres? Quem realiza é Deus, para a honra e glória do nome de Deus. Dízimo e oferta é para ser entregue na igreja, para que eles possa suprir as necessidades dos outros. Mas tem pastor safado? Tem, como também tem Ananias e Safira há muito tempo. Então, se você botou no seu coração que você vai ser fiel ao Senhor, vai entregar o seu dízimo, entregue. Não fique retendo parte, porque Deus não se agrada disso. Deus sustenta você, Deus quem dá o sustento. Você tem que compreender isso. E você tem que entender que é isso que a Bíblia diz. Veja, as pessoas falam, porque em Atos 2, lá está o poder do Espírito Santo, dom de línguas, está lá em Atos, todo mundo vê. E muitos desses que fazem isso não dizimam. Veja que coisa interessante, acreditam lá no poder do Espírito Santo que dá o dom de língua em Atos, mas não acredita que o Espírito Santo pode matar uma pessoa porque ela não dizima corretamente. Não é verdade? Porque se fosse assim, todo mundo era fiel no dízimo, na sua oferta, todo mundo vinha junto, vendia coisa para que as pessoas não passassem necessidade. Então veja como muita coisa é deturpada da Bíblia só para a pessoa aparecer e querer satisfazer as suas vontades. Você não precisa ser assim. Você pode muito bem servir ao Senhor como a Bíblia apresenta. Por isso, nós podemos tirar algumas lições desse estudo para os dias de hoje. Nós vemos que Lucas está preocupado em apresentar os detalhes de como a igreja vivia, de como ela era administrada, demonstrando que tudo era feito mediante a busca e a orientação do Espírito Santo de Deus. Não porque Pedro sabia coordenar o comércio de pesca, não. O Espírito Santo é quem orientava. Ele fala, vocês mentiram ao Espírito Santo, o Espírito Santo revelou a Pedro. Então era assim, e que isto era visto por todos, decidido por todos, aceito por todos, conforme os ensinamentos do Antigo Testamento. Não era conforme as pessoas queriam, como constava no Antigo Testamento. Então, desta forma, nós podemos tirar lições para os nossos dias. Qual? Primeiro, a igreja de hoje deve ajudar os necessitados sem discriminar as pessoas. Todos devem ser ajudados. E todos devem participar. Não é um ou outro, não. Todos os membros da igreja devem participar para ajudar todos os necessitados. Então, devemos ver isto. A venda era feita por ordem do Espírito Santo e sinceridade das pessoas. Não era feita por ordem de Pedro. Ele sentiu o desejo do coração de vender as coisas, suprir. E eles faziam isso do seu coração. Devemos entender isso. Muito cuidado com essas campanhas que são feitas. Ela tem que ser feita se o Espírito Santo colocar no coração. Um ponto importante, o voto feito precisa ser cumprido. Olha o que você tem prometido a Deus, olha o que você fala nas reuniões de oração, na hora que você vai à frente, quando você levanta a sua mão, quando você ora e você não cumpre. Voto feito tem que ser cumprido ao Senhor. Não brinque com Deus. E outro ponto muito importante, quem administra os recursos tem a autoridade do Espírito Santo para fazer isso e deve prestar contas corretamente à igreja. Tanto é que Lucas sabe o que aconteceu.
Então, o pastor, o tesoureiro, a comissão de finanças, ele tem autoridade, eles têm autoridade do Espírito Santo para fazer isso. Eles são gestores, mas eles têm que prestar conta corretamente à igreja. O pastor tem que prestar conta corretamente. O tesoureiro tem que prestar conta corretamente. Todos têm que prestar conta. Não tem esse negócio de, porque eu já conheci pessoas que foram tesoureiros há anos. Eu sempre fui, mais de uma década, eu sempre fiz isso. Tem que prestar conta à igreja. Da mesma forma o pastor. Não, porque eu sou pastor da igreja, sou autoridade, você tem que prestar conta à igreja. É o que a Bíblia orienta. Então, se quer ter uma igreja bíblica, faça o que a Bíblia diz. Muito importante. É assim que funciona a administração das igrejas. Da igreja que começa lá em Atos. Então nós devemos compreender isso. Espero que você entenda, que você possa compreender. Na semana, no próximo estudo, né, semana que vem, nós vamos estar aí conhecendo um pouco mais. Vamos ver aí a partir do versículo 17 a prisão dos apóstolos. Vamos ver muitas coisas aí que daqui a pouco está chegando aí a conversão de Paulo. E a gente tem que compreender e ver melhor para depois as viagens missionárias. O livro de Atos é riquíssimo para a igreja dos dias de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de dar o seu likezinho, seu joinha, curtir, seguir, acionar o sino para receber a notificação que os estudos vão estar prontos. E vá no YouTube para você se inscrever. Me ajude a fazer com que a página do YouTube cresça, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Que à medida que ele vai crescendo, ele vai ampliando o número de alcance. Isso é muito importante. E compartilhe para que as pessoas possam conhecer. E se você tem uma dúvida, uma pergunta, você quer mandar uma sugestão de estudo, qualquer coisa, coloque aí. Eu quero ouvir para que eu possa estar melhorando cada vez mais. Se tiver crítica também, fique bem à vontade, não tem problema. No estudo passado a gente falou sobre isso, né? A boca fala, o coração está cheio. Uma crítica, ela sempre vem para nos ajudar. Depende do coração de cada um, na verdade. Fique bem à vontade e eu espero que você possa interagir mais. E que eu possa estar abençoando a sua vida através desses estudos, tá bom? Que Deus abençoe você e até o próximo estudo.